Cinecultura tem a honra de receber, quando é uma honra, a gente faz... Clarice Abujamra. Clarice, obrigado. 11h30 da noite, receber a nossa equipe para a gente fazer um bate-papo, falar um pouco de você e dos seus trabalhos. Olha, não tem como te agradecer, que eu sei que você acabou de sair do espetáculo. E o cansaço, né? Ainda mais um espetáculo como esse, cenas de uma execução que envolve, que personagem é esse, né, Clarice? Conta um pouco desse trabalho, como que foi montar esse espetáculo e o resultado disso no palco. Olha, montar esse trabalho foi uma realização pessoal muito grande, uma felicidade de ter conseguido levantar. E depois foi só tudo de bom, porque eu acredito no espetáculo, acredito na pertinência dele, eu acho um texto atualíssimo, atualíssimo. O texto é um embate entre a arte e o poder, por uma coincidência absurda, entre 1000 outros assuntos discutidos. A gente está vendo esse negócio, a religião, a crítica, o amor. E agora essa história os pintores de rua, os grafiteiros e o poder que manda tirar, e a peça toda é essa, ela quer que o quadro dela seja exposto e o governo não quer, a igreja não quer. Quer dizer, é incrível, como é que se diz? A pertinência desse texto, a atualidade dele. Quando você montou o espetáculo, você fez a tradução, inclusive, você já imaginava, nunca se imaginam que vai se encontrar daqui de 1 ou 2 anos, mas você tinha noção que ia chegar em um momento tão certo como esse. E o que eu achei mais interessante, que ele compara a diferença de arte e cultura. Qual que é a diferença de arte e cultura? Olha, eu poderia te responder isso como o mestre Oswaldo Mendes. Eu até agora não consigo diferenciar, mas Oswaldo Mendes, você deve entrevistá-lo, ele vai dar um show. Porque eu falo, olha, Oswaldo, só você, eu não consigo. Porque ele deu uma entrevista e falou sobre isso. Ele adora, porque todo mundo fica, então eu nem tento, entendeu? Eu falei assim, quem vai falar isso é o Oswaldo Mendes, que aliás dá um show no espetáculo. Hoje foi um espetáculo brilhante, foi um espetáculo lindo, 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 lindo. Porque apesar de carnaval e tudo, nós estamos em cartaz e parece que o elenco se enche de uma força, né, de um desejo tão grande de estar no palco e fazer o melhor possível. Nossa, é muito lindo. Essa mulher, tanta força, a sua personagem Galáctea, é isso? Galácia. Ela é baseada em outras, você tirou, se inspirou em alguns pontos ou não? O autor inglês, Howard Barker, a peça é toda baseada em fatos reais. Teve uma grande pintora chamada Artemisia Gentileschi. Ela nasceu no final de 1500. A peça se passa em 1571. Foi a época da Batalha de Lepanto, real, que existiu em Veneza, que foi a mais sangrenta batalha naval da história até os dias de hoje. Em 2 horas morreram um monte. Não, um absurdo. E o que o Barker fez? Ele pegou a história da Artemisia, que é quando ela ocupou o espaço, era 1600 e pouco, ele pegou a história da Artemisia e colocou as palavras na Galácia. As palavras que Artemisia... As palavras não, as situações que Artemisia passou. Até mais amainadas na peça, porque, na realidade, o que essa mulher passou foi uma loucura. Então você... Não, um horror, porque a primeira mulher que tinha ousadia de pintar, ela era chamada de caravaggiana, que ela tinha as cores do Caravaggio, a força do Caravaggio. E uma personalidade, assim, uma mulher que enfrentou tudo. Impressionante o que essa mulher segurou. E acabou sendo a primeira mulher a fazer parte da como é que chama? De Belas Artes, lá, a primeira exposição, né, que ela fez como mulher. Então, é uma história assim que você, quando termina o espetáculo, eu infelizmente nesse teatro, por conta da agenda, eu não posso fazer o debate que nós normalmente fazemos. Então eu peço ao público no final, eu falei, deem um Google, pelo amor de Deus, e procurem conhecer. Essa batalha é uma batalha famosa. O Otelo, quando ele cita a batalha em Shakespeare, é a Batalha de Lepanto. Entendeu? Como é o nome dele que escreveu...
Dom Quixote, o nome dele, Cervantes. Cervantes lutou nessa batalha, perdeu uma mão nessa batalha. A batalha tem histórias assim absurdas. Então, o fato de você ter um texto brilhante como esse, com a pertinência, falando coisas que você gostaria de falar, eu gostaria de falar, ele gostaria de falar, ou você gostaria de ouvir, né? Você vê que a plateia sai gratificada com o que ela ouviu. E tudo baseado em fatos reais. Então, isso te dá uma... Você se apodera daqui, sabe? Porque são vidas literalmente vividas, né? Financiamento coletivo que você utilizou para esse espetáculo, eu fico assim... No momento de Lei Rouanet, tantas coisas acontecendo, PROAC, foi difícil captar apoiador? Qual que foi a dificuldade? Não é que foi difícil, foi impossível. A prova é eu ter ido para o Catarse, que eu respeito muito, não tenho nada contra. Mas, assim, a grosso modo, são 5 anos e meio para conseguir montar essa peça. Então, foi Lei Rouanet, foi PROAC, foi tudo. Até que a Lei Rouanet tem um limite de você voltar a pedir, o PROAC tem um limite. Venci todos os limites. Eu comprei 3 vezes o direito da peça. Então, aí eu falei, não, parar eu não vou. Então... Não orna comigo. Aí eu falei assim, vou entrar no Catarse. E aí, quando eu fechei o elenco, eu falei, olha, eu vou levantar esse espetáculo com o que vier do Catarse. Vocês topam? Todo mundo topou. Porque para os intérpretes, hoje em dia, tá tão difícil, né, cair na sua mão um texto tão... que discuta, bom, tem textos brilhantes também, mas eu estou dizendo que discuta a nossa profissão, a arte, no embate dela com o poder e a igreja. Então é isso que ninguém falou, não, vamos fazer. E você vê isso, o prazer dos atores fazendo. O que está acontecendo com a nossa cultura, Clarice? O que está acontecendo com o teatro no Brasil? Ao mesmo tempo, você relatando isso... E às vezes eu acompanhando alguns trabalhos que a gente tem essa oportunidade de estar vendo várias peças, você fala, gente, como que está chegando a cultura nas pessoas? Estou te falando que eu estou com um projeto, eu vou trazer 80 crianças para ver uma peça infantil do interior. As crianças nunca viram um espetáculo na vida, nunca entraram no teatro. Mas o que... Para onde que está indo a sociedade brasileira, a cultura brasileira, por alguma forma, uma pesquisa Globo News, quantidade de pessoas que frequentam o teatro, ao cinema... Para onde está se caminhando isso? É um assunto que esse é um assunto que deve ter começado... Quantos anos tem o Brasil? Desde que ele foi descoberto. E eu acredito que o caos que nós estamos vivendo, mundialmente falando, não é só o Brasil, a falência dos valores, da integridade humana... todos os países, cada um da sua maneira, estão passando por uma fase terrível. Então... associa a isso o Brasil, que já vinha capengando, está absolutamente falido. A sociedade não tem mais norte, está completamente perdida. Isso, para mim, só tem uma resposta e eu quero que alguém me prove o contrário. Chama-se educação. Um povo que tem educação vai lutar pela saúde, né? Vai pela sua história, vai saber ser um cidadão, vai saber honrar a terra que pisa, cuidado do sua... não vai ficar jogando, você que tem que resolver, você que tem... Não, sou eu que vou ter que resolver, eu que vou fazer. Então, assim, tudo isso vem de uma palavra chamada educação. Você vê o que acontece com as escolas. Você vê crianças, eu sei porque... 7, 8 anos mal conseguem ler. O que aconteceu com o nosso idioma? Não sabe o que é plural. Não, o paulista tem a brincadeira, como é que é? Um chopes, 2 pastel. É mais ou menos isso. O português foi embora. Teve uma entrevista da Natália que me emocionou muito. O repórter fala, bom, o que você diria para os jovens? Ela disse, salvem o nosso idioma. Então, assim, você que lida com a palavra, que conhece a força da palavra, entendeu? Só que você não vai... ela não vai te afetar, quer dizer, ela tem que te afetar desde o berço. Né? Tem uma história que eu conto sempre que eu não aguento mais contar, mas que é verdade. Eu tenho, esse ano, 49 anos de palco. Eu conto nos dedos de uma mão
Quantas vezes eu vi entrar no palco, na plateia, pai, mãe e filhos? Não existe isso. Vamos ao teatro é um programa para adulto fazer. No caminho para pizza. Vamos parar lá, depois a gente vai jantar. Então, isso dentro da formação. Agora, nos anos 80, quando eu digo 80, era 80, 81, 82, comecinho dos anos 80, nós tínhamos um programa, eu e um colega meu, o Fagundes, de auditório, chamado É Proibido Colar. Foram 3 anos onde isso que eu estou falando para você, eu colocava em cena todos os dias de gravação. O problema da educação. Lá é o berço de tudo. Então, são gerações que não é que é o jovem e as crianças fora. Os adultos, os pais, nunca entraram no teatro. Não tem. É a primeira coisa que você corta nas suas prioridades é teatro. Se eu contar para você quantas pessoas falam assim, eu nunca entrei no teatro, eu nunca fui ao teatro. Mas isso o teatro e qualquer outra manifestação artística é a cultura, é o ensinamento que vem do Não é o preço. Não é o preço. Você tem teatro. Em São Paulo, as opções gratuitas que você tem, de R$20, R$30. E fora os benefícios da minha entrada, quem arca é a produção ainda, que vale a pena citar isso. Entendeu? Então, assim, é a vontade mesmo, né? É a educação, meu amor. Para mim, eu quero que alguém me prove o contrário. Enquanto o povo não for educado para saber viver, para saber ser um cidadão, para conhecer a Constituição do seu país, para ter aula de arte, para ter música. Eu vi ontem à noite um documentário sobre o Villa-Lobos, né? Tem aquela ideia do canto orfeônico, que ele queria fazer o Brasil cantar, o Brasil se unir através da música. Foi tudo por água abaixo, entendeu? Eu sou de uma geração que estudava piano na escola, entendeu? Hoje, meu Deus do céu. Mas, Clarice, fora de coisas boas, o filme Como Nossos Pais Traem Berlim, matéria de Clarice, Jornal de Berlim, conta um pouco sobre esse trabalho, porque o cinema nacional, em compensação, o que ele também está trazendo de oportunidade, eu acho, a gente se reaproximar do nosso cinema, porque tantos trabalhos, eu tive com o Paulinho Vilhena no final do ano, um trabalho que ele fez com a Zezé Polessa, lindo, uma comédia romântica deliciosa, na hora que eu vi que ele está no elenco, também um elenco lindo, e Clarice... Ter uma personagem chamada Clarice no filme, é isso mesmo? Foi coincidência mesmo? É uma coincidência mesmo. O filme é lindo, é muito bem feito. Eu gosto demais da Laís Bodansky. E eu fiz com ela o Chega de Saudade, que era um texto dela e do marido dela. E esse também é autoral mesmo. É um texto... Eu acho que uma coisa boa que está acontecendo no cinema brasileiro chama-se roteiro. Eu acho que a coisa mais difícil no Brasil era você encontrar um bom roteirista, né? E agora a gente está tendo... Eu escutei isso há 3 anos, 3, 4 anos atrás, que a Argentina estava produzindo uma linha de roteiristas, assim, surpreendente, que nosso país correu isso de entrar numa crise por falta de roteiristas. Exatamente. E eu falei assim, gente, isso é uma coisa que me pegou de surpresa. Não, e aí você vê, para ter 12 filmes brasileiros no Festival de Berlim, que é reputado como o mais importante festival internacional de cinema, né? Então, você ter 12 representantes do Brasil, só isso já diz, né? Conta um pouco da história desse filme. Olha, a história, na verdade, é a luta por uma colocação na sociedade de acordo com a sua postura, com a sua maneira de pensar como mulher, que é a personagem da Maria Ribeiro, que ela faz lindamente, faz muito bem. Então, é a luta dessa jovem mulher, entre o filho, o marido, que ela acha que deve ser... dela como pessoa. Exatamente, Então, o filme todo gira em torno dessa luta desta mulher para se colocar na sociedade, ainda defendendo o que ela quer, os seus princípios, o que ela acha que deve ser, né? E bate de frente com a mãe, que tem uma outra postura da vida, é mais velha, obviamente, muito mais velha do que ela, enxerga o mundo, tem 1000 restrições. Enfim, elas veem o mundo de maneiras díspares, assim, sabe? Isso é muito bonito. Um confronto das mulheres dentro de casa, uma mulher com posições diferentes, ou do antigo com o novo, pode ser assim, Clarice? Exatamente. Não é nem o antigo com o novo, porque ela é jovem, ela é nova. E essa mãe,
ela não é antiga, ela é o contrário, ela é atualíssima, entendeu? Ela tem uma visão de mundo libertária, difere da filha e todo aquele rigor que a menina tem, né? É muito bonito, o filme é emocionante. Estreia no Brasil, tem previsão? Vai estrear eles iam estrear em maio, mas agora eu acho que por conta do festival e as viagens todas, eu soube que o filme foi vendido para a Europa toda, para a Ásia. Foi muito bem recebido lá. O Brasil não é só violência, o Brasil não é só político corrupto. O Brasil tem uma cultura forte, tem história. Tem. Não, para isso tem os criadores, esses loucos chamados intérpretes artistas que nós somos. Estamos aqui para fazer isso da melhor maneira possível. E o filme deve estrear no segundo semestre, eu acho, não sei. A Laís está voltando agora também. A semana que vem a gente vai se encontrar e aí eu vou saber de Vera todas as fofocas do festival, como é que foi. Mas eu soube que foi muito bem recebido. Obrigado mais uma vez por receber o Cinecultura. Por favor, só fala o cenas de uma execução, última semana, para quem está em casa. Cenas de uma execução, nós temos mais 2 semanas, nós estamos em cartaz no Espaço dos Parlapatões, só aos sábados e domingos, sábado às 9 horas, domingo às 8 horas da noite. Eu diria que é um programa imperdível. E não sou suspeita, porque é bom mesmo. Obrigado, Clarice. Obrigada a você, Cris. Obrigada. Chegamos ao final de mais um Cinecultura. Acompanhe o Cinecultura pelo YouTube. Também tem o site www.cineculturatv.com.br, Twitter com Cinecultura, Facebook com Cinecultura, Cinecultura em tudo quanto é lugar. Grande beijo, até a semana que vem.